Pronto. A delimitação institucional das fronteiras internacionais, perdão, das fronteiras territoriais. Pessoal, referendar, em latim referendum, tá? Que é votação, apuração, certo? Então, quem levou a votação à frente foi a ONU, foi a própria Organização das Nações Unidas, ou seja, foi a comunidade internacional, a comunidade global, tá? Então, letra A. Ela referendou a delimitação institucional. Houve uma votação para votar a delimitação do território da Palestina? Está dizendo isso na notícia? Sim ou não? Professor, eu estou meditando aqui. Tá, beleza. Vamos para B então, mas não, tá? Não, muito bem. B, o aumento da qualidade de vida da população local. Está dizendo isso na notícia, povo? Está dizendo isso? Aumento da qualidade de vida? Também não, né? C, a implementação do Tratado de Paz com os israelenses. Vocês viram alguma palavra mencionando Israel ou israelense na notícia? Não, negativo, né? Letra C já pode riscar. D, o apoio da comunidade internacional à demanda nacional. O que acharam dessa questão? O apoio da comunidade internacional à demanda nacional. Qual que era a demanda nacional? O reconhecimento do Estado da Palestina como Estado independente. Então está correto, né? A ONU levou à frente, pessoal, o reconhecimento do Estado da Palestina. É um apoio da comunidade internacional ao reconhecimento nacional da Palestina, certo? Ao reconhecimento do território como um território político independente, certo? É a devolução, né, do território ao povo palestino depois de anos, aí vocês já sabem, né? Foram tomados pelos babilônicos, depois os palestinos, que são judeus, foram lá para o Egito, Moisés os libertou do Egito, segundo as Sagradas Escrituras, que vocês já sabem, isso é documento histórico também, certo? Só que quando eles voltam, atravessam o Monte Sinai, atravessam o Mar Vermelho, sabe-se lá Deus como atravessa o Mar Vermelho, chegam à Palestina, que é a terra prometida, eles se deparam com os árabes, certo? Que já estão lá há muito tempo. E é o conflito que nós temos até hoje entre os árabes e os judeus. Ok? Tá? Então, D é o nosso gabarito, tá? Como a notícia, como o comentário já aparece aqui, né, logo na sequência, ok? Muito bem, povo. Para entender melhor, basta vocês irem então para a criação do Estado de Israel, lerem um pouquinho sobre esse tema, porque você lê, claro que é muita coisa acontece de lá para cá, amanhã do tempo com enormes situações. Só que você entender que o reconhecimento do Estado de Israel como Estado independente representa uma vitória para esse povo, dada a situação aí de anos, né, de falta de reconhecimento e de conflito civil, dentro do Estado de Israel, porque a Palestina se encontra bem no centro, tá? Bem no centro, ao lado ela fica praticamente dentro do Estado de Israel, onde existem divergências religiosas extremas, certo? E daí a gente já sabe que os conflitos se acentuam. Muito bem. Povo, vamos seguir para a próxima questão, próximo tema. Explosão, pessoal, no início, tá? No início aí de agosto lá no Líbano, né? Deixando aí cerca de 100 mortos e mais ou menos 5.000 feridos, né? Em um armazém, né? Que tratava aí com nitrato de amônia, que acabou explodindo, certo? Ficaram na esperança de um reconhecimento, pessoal, de um atentado terrorista, mas não foi o que houve. Realmente foi um acidente, foi uma tragédia, uma calamidade, e mais ainda porque foi na região portuária. Pessoal, o que acontece quando nós temos regiões portuárias destruídas? Se o país é extremamente dependente, como o Líbano, tá, das exportações e importações, como o Líbano significa que vai ter uma crise tanto no desenvolvimento econômico, né, então do país que vende para fora, quanto também nas importações, ou seja, vai haver uma crise de abastecimento, principalmente de alimentos para a população libanesa. Diante disso, nós temos então a perspectiva de uma crise humanitária, porque sem alimentos para a população, mas como vocês viram na Venezuela, a população acaba migrando, tendendo a migrar
para outras regiões onde ela consiga comer, consiga se alimentar. Diante disso, pessoal, o Banco Mundial e outros países, como a França, acabaram aí manifestando um desejo de ajudar o Líbano e de reerguer a economia do Líbano através da reestruturação das regiões portuárias. O problema é que a França exige, pessoal, hoje que o Líbano faça uma abertura político-religiosa, porque quem está no poder há muito tempo são os mesmos políticos com as mesmas vertentes religiosas de sempre, certo? Dada a diversidade de povos que existem na região libanesa, então a comunidade internacional pede essa abertura, né, cultural e religiosa e principalmente política do Líbano, senão eles não vão ajudar o Líbano a se reerguer, principalmente a França. Então, o presidente Macron ele tem sido uma figura proeminente nesse momento. Muito bem, seguindo, só começamos 4h40, não, 2h40, vai até 3h10, né? Tá, beleza. Corrida eleitoral e racismo no ZEUA. Vamos para a chamadinha. Donald Trump e Joe Biden oficializaram suas respectivas candidaturas à presidência dos Estados Unidos, né? Então, um republicano e um democrata nas convenções partidárias. As eleições estão previstas para 3 de novembro. Detalhe, como que vai ocorrer uma eleição se estamos no cenário de quarentena? Seria uma apuração de voto digital, online? Haveria um revezamento entre grupos de risco que vão poder sair de casa para votar ou não? Quais as dificuldades de fazer uma votação, uma apuração de votos, uma eleição numa quarentena? Sacaram? Trump disputa a reeleição do Partido Republicano, enquanto Biden, ex-vice-presidente de Barack Obama, é o representante do Partido Democrata. Até agora nenhuma novidade para nós. A questão é que, dado o assassinato do George Floyd cerca de 3 a 4 meses atrás, as ondas, pessoal, de manifestação têm sido crescentes, principalmente porque aumentaram com elas as filmagens de atos violentos cometidos por parte de policiais brancos pelos Estados Unidos, certo? Tivemos um caso aí recente, né, do Jacob Blake, que foi parado em uma abordagem policial, e quando solicitado que descesse do carro, ao descer do carro, aparentemente, né, o vídeo foi gravado, acho que uma câmera de estabelecimento foi gravado, aparentemente ele desceu do carro, parece-me que ele foi abrir o porta-mala. Diante dessa situação, o Jacob Blake foi alvejado aí cerca de pelo menos 7 disparos por parte dos policiais. Detalhe, com os seus filhos dentro do carro, causando então uma maior repercussão. Diante disso, pessoal, as ondas elas só se alastram por todos os Estados Unidos, certo? Nós tivemos não só mobilizações nas ruas, pessoal, como o movimento Black Lives Matter, que você já vem acompanhando tem um tempo, já virou corrente de Instagram, já virou corrente no Twitter, já virou playlist de Spotify, certo? Então, não só isso, mas os jogadores da NBA, eles manifestaram aí a sua parte e não entraram em campo em uma das partidas. Diante disso, todos os outros times da NBA também se recusaram a participar, e houve então uma mobilização agora dentro do ambiente desportivo. Detalhe, o Jacob Blake sobreviveu, mas ficou paralisado da cintura para baixo, sem possibilidade de reversão do caso. E o mais curioso é o seguinte: ele ficou algemado durante todo o procedimento no hospital, na cama, só foi solto após o pagamento de fiança. Durante as ondas de protesto, que se intensificaram após esse ataque, após eu não consigo nem denominar o que seria isso, né? Seria um ataque mesmo, após esse ataque dos policiais contra o Jacob Blake, os protestos se intensificaram. E o Donald Trump agora, ele se encontra numa espécie de corda bamba, porque em meio à corrida eleitoral, ele fala para um público, pessoal, que é basicamente declaradamente racista. É um povo conservador, branco, que vem lá do período colonial norte-americano. São os estados do sul que eram basicamente escravocratas, latifundiários dependentes da plantação de algodão, tabaco e arroz, certo? Então, é um público, pessoal, que para que o Trump seja eleito, ele precisa dar um discurso alinhado a isso. E geralmente ele não vai, ele não arriscaria
Colocar, então, é claro que ele arriscaria, na verdade. Ele arriscaria, talvez, arriscaria sim colocar a sua reputação em risco, porque a lógica do espetáculo político, né, principalmente no período que a gente vive, é o falem bem, falem mal, mas falem de mim. A questão é, o Trump não vai apoiar as manifestações, não à toa que ele vem postando frequentemente no Twitter, sem parar. Law and order significa o quê? Que ele está indireta ou diretamente criticando as manifestações antirracistas, né? Quando ele diz law and order, significa lei e ordem, né? Para que as pessoas parem de fazer manifestações, parem de sair nas ruas, segundo o que ele diz, né? Seria uma algazarra, certo? O mais interessante de ver é que, apesar dele falar que a pandemia não é nenhuma crise, né? Não é nada demais, então é um discurso alinhado aí, né? Que tudo foi seguido pelo nosso presidente, que disse que a pandemia não era nada demais. O Trump, ao mesmo tempo, disse que as pessoas não devem sair nas ruas para manifestar. Então seria uma espécie de discurso contraditório, portanto, aí, por parte do Trump. O que reforçou um seguinte comportamento. Quando o pessoal, durante os protestos, as pessoas saíram na rua, houve um caso de um jovem de 17 anos que atirou contra os manifestantes antirracismo, né? Deixou aí 2 pessoas mortas, certo? E quando a polícia passou por ele, todos gritavam, peguem, 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 né? Porque ele atirou nas pessoas. A polícia não o prendeu, né? Ele só foi preso muito depois, foi capturado e foi acusado de homicídio doloso, quando não há intenção de matar, né? Fato curioso. Por que ele atirou se ele não queria matar, né? O que seria alegado, né, com relação ao disparo? Seria uma vontade externa a ele que fez com que ele atirasse? Não faz muito sentido, né? Isso, pessoal, só comprova, então, que existe uma espécie de blindagem, né, a favor do racismo nos Estados Unidos, certo? Muito bem, seguimos. Agora, vacina contra o Covid. Pô, alguém tem alguma dúvida, quer falar alguma coisa? Eu estou falando aqui um monte, não sei se vocês querem falar, quer comentar. Tem alguma dúvida, viu alguma notícia recentemente aí? Vocês estão aí, de verdade? Ou não? Eu tô aqui. Também estou aqui. Tem alguém falando algo no chat? Beleza, tranquilo. Sem problemas. Tá. Pessoal, seguindo, temos uma disputa entre Rússia e China para o desenvolvimento da vacina anti-Covid, certo? Da vacina contra o Covid. Muito bem. A Rússia, pessoal, teria anunciado que a vacina está praticamente pronta, prestes a ser lançada para a população. Prestes a ser lançada, né? Parece que você vai disparar a vacina nas pessoas, por causa da vacina. Não, ela vai disponibilizar para as pessoas que pertencem aos grupos de risco, certo? A vacina, pessoal, só tem um pequeno detalhe, né? Foi no final desse mês em que o ministro da Saúde, Mikhail Murashko, disse que seria feita, então, a disponibilização quase que imediata, finalizando as etapas, né? As etapas finais de verificação da eficácia contra o Covid. A grande questão é, não se tem, pessoal, registros, tá? De onde eles teriam tirado, portanto, aí os anticorpos para a vacina. Né? Não tem nenhuma repercussão cientificamente positiva por parte da OMS. Né? Então, o que corrobora algumas acusações de espionagem por parte de países como os Estados Unidos, que acusam constantemente também a Rússia de espionar banco de dados mundiais, certo? Casa com aquela teoria que nós vimos aí alguns meses atrás, quando a gente já tinha aula presencial, de que a Rússia estaria utilizando do 5G, que tem uma possibilidade de navegação absurda, ultra rápida, que possibilita com que você navegue por banco de dados mundiais, estatísticos, sem ser notado, sem ser percebido, né, pelos firewalls. Então, muito bem, isso vai dar muito pano para manga. Isso faz com que a comunidade internacional acabe se mobilizando e vendo a Rússia como alguém perigoso, um país perigoso, como sempre acharam, como sempre o acharam, certo? Então, a ausência de publicações com informações científicas, as fases iniciais e a autorização do governo russo
sem finalização dos exames clínicos. Ou seja, a comunidade internacional não se posiciona a favor, portanto, né, da vacina russa. Professor, o que isso tem a ver com a gente? O Brasil, ele já se posicionou a favor do desenvolvimento e também da compra, da aquisição das vacinas chinesas. Uma parceria que vem ficando cada vez mais estreita, principalmente agora em que a China triplicou as importações com o Brasil, explicando, por exemplo, a alta no preço do arroz. Não sei se vocês acompanham o Instagram, Twitter, a Facebook e afins, mas tem gente fazendo memes já com o preço do arroz, né? Subiu aí drasticamente, né, fora dos níveis que nós estamos habituados a ver, certo? Por quê, professor? Porque a China passou a importar, então começou a comprar cada vez mais do Brasil, o produto internamente vai ficar mais caro, porque se você está vendendo mais para fora, significa que você precisa produzir mais para dentro. Se você precisa produzir mais para dentro, para sustentar quem está dentro, você vai aumentar o preço, né? Porque você está lucrando muito mais com quem está fora. Essa é a lógica do mercado. Muito bem, olha como tudo vai se embrenhando no balé cósmico do conhecimento, né? Dito isso, seguimos. Furacão Laura. Tentei inúmeras vezes pesquisar por que eles colocam nomes como esse, Furacão Rita, Furacão Laura, e não consegui. Vou seguir pesquisando e trago para vocês. Se alguém conseguir, se souber também, por favor, né, traz para a próxima aula. Mas o Furacão Laura, pessoal, atingiu aí já no meio, né, no finalzinho do mês de agosto agora, Estados Unidos, e desceu dos Estados Unidos, então do extremo sul dos Estados Unidos, para as ilhas centrais da América, que são, como nós já vimos, né? São Cristóvão, Neves, República Dominicana, Haiti, Cuba, certo? Antigua e Barbuda. A região, então, compreende as ilhas da América Central, certo? Detalhe, destruiu casas e prédios, certo? Causou inundações, desabrigou inúmeras famílias e, principalmente, pessoal, devastou as praias do litoral, que dependem e muito, tá, do turismo, dependem e muito também da pesca e da colheita, né? O detalhe é que o governo, tanto dos Estados Unidos como também do Caribe, já pediu para que as pessoas se desabriguem das regiões de risco dos furacões. A grande questão é como fazer isso num cenário de pandemia, né? Veja só. Olha os dizeres aí de uma moradora Rita, que disse: não sei se é tarde demais, disse. Quase não conseguimos sair antes do... Perdão, que moradora Rita? Antes do Rita. É o furacão anterior ao furacão Laura, tá? Não sei se é tarde demais, disse. Quase não conseguimos sair antes do Rita. Estou começando a me preocupar agora. Significa o quê, pessoal? Como é que você vai mobilizar uma população para sair de onde ela está diante de um cenário de pandemia? O medo de sair é maior, mas e o medo de ficar e o furacão vir e acabar com tudo que você tem também, né? Então, aí entra a questão da habilidade do governo de tentar articular a campanha e mobilizar as pessoas e ceder, então, alguma espécie de apoio, né, alguma espécie de auxílio para que se acolham essas pessoas, né, que dependiam muito do lugar onde elas estavam abrigadas, certo? Vamos ver aqui, ó. O furacão Laura é muito perigoso, se intensifica rapidamente. Meu governo continua totalmente envolvido com os gestores locais para ajudar as pessoas e se preparar para essa emergência no do Texas, Louisiana e Arkansas. Ouçam as autoridades locais, estamos com vocês, afirmou o presidente Donald Trump via Twitter na manhã da quarta-feira. Então seria um lapso aí, portanto, de sanidade, dizendo para que as pessoas, né, sigam o que as autoridades locais estão determinando, certo? Muito bem, povo, aqui entram muitas coisas. A influência de um presidente, do discurso do presidente na sua população. Então, o que ele disser, a população vai tender a seguir, né? Então, entra a responsabilidade do presidente diante dessa situação. Entra a responsabilidade governamental de mediar essas situações, né? Defendemos um governo mínimo, um Estado mínimo, ou situações de calamidade como essas pedem, né, a ajuda preponderante do governo, intensa do governo. Aqui, vamos lá. Pesquisei aqui, disse que durante a Segunda Guerra os pesquisadores botaram os nomes de suas namoradas para os furacões para facilitar sua identificação. Acho que isso é feito até hoje. Nossa, essa é boa, hein? Eu confesso que eu não pensei provavelmente dito em de namorada, mas eu pensei que algo tivesse a ver com isso, algum trauma masculino com relação a isso. Pode ser. Ou para ficar mais fácil de decorar, né? Nomes de parentes, de mulheres, de afins.
Muito bom, muito bom. Eu pesquisei, porque lá eu não consegui achar, não. Muito bem, Pedro. Maravilha. Povo, a gente vai para a última notícia se der tempo, tá? Senão a gente continua na próxima aula e fala de Brasil, né? Estamos vendo o cenário internacional primeiro. Um avião derrapou e se partiu em 2 na Índia. Apesar da gravidade do acidente, 173 pessoas das 190 a bordo sobreviveram. A aeronave retornava à cidade de Calicut com indianos barrados em outros países por causa da pandemia de Covid. Aqui entram inúmeras situações, mas que a gente vai falar na próxima aula, principalmente porque durante a pandemia os governos decretam estado de sítio e também estado de defesa. Ninguém entra, ninguém sai. O governo agora tem direito total e soberano sobre o seu território, né? Mesmo que isso implique a barrada de pessoas que estão, muitas vezes, a trabalho e também em estado, né, de abrigo e de refúgio. Sacaram aqui a gravidade da situação? Muito bem. Deixa eu dar uma olhadinha. Quem não está aqui, quer dizer, mais fácil ver quem está, né? Maria já saiu. Beleza, povo. Continuaremos falando, então, mais para frente, tá? Da Índia e falaremos de Brasil na sequência do cenário, né, brasileiro. Tudo bem? Maravilha? Eu vou encerrar. Se cuidem, fiquem com Deus. Boa semana para vocês. Bebam água, fiquem em casa. Segunda-feira a gente está junto de novo. Depois eu disponibilizo. Professor, Oi, quem tá falando comigo? Fala, Isa. então a aula começa às 2h40? Olha, eu vou confirmar com a Marina. Ela mandou o áudio agora, eu vou ouvir. A gente dá o comunicado para vocês no WhatsApp. Ok? Tá bom. Eu acho que alteraram alguns minutinhos, tá? Tudo bem? Ok. Tchau, queridos. Tchau, Vou professor. encerrar. Fui. Tchau, professor. Tchau, gente. Até segunda. Falou, Pedrão.